Olá, gente. Eu vou fazer hoje uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou ler pra vocês um artigo que eu escrevi no final de uma disciplina no período passado, que acabou no final de julho, no final de junho, onde a gente montou uma peça. A gente montou o Jardim de Cerejeiras de Chekhov. E eu fiquei no grupo de direção. E como trabalho final, a nossa professora pediu pra gente escrever um artigo sobre o processo e tal. E nesse artigo eu escrevi sobre a minha pesquisa dentro desse processo. A minha visão partindo da minha pesquisa sobre esse processo. No caso, falando um pouco da vivência, do trabalho sobre a vivência. Então eu vou ler ele pra vocês, porque eu acho que nunca vi isso antes, eu acho que vai ser bem interessante. E nesse artigo eu meio que reúno várias coisas que eu já falei em outros vídeos. Então acho que vai ser algo bem interessante para vocês terem uma ideia de como eu vejo a minha pesquisa nas coisas que eu faço. Como eu tento aplicar ela nas coisas que eu faço. Então, vamos lá. O trabalho do ator sobre a vivência na montagem de O Jardim de Cerejeiras de Anton Chekhov. Disciplina de montagem. O que mais me marcou e me chamou a atenção durante a disciplina de montagem da peça O Jardim de Cerejeiras, escrita pelo dramaturgo russo Anton Chekhov, foi notar como, mesmo apresentando diferentes qualidades de interpretação, qualidades aqui não em sentido estritamente positivo, mas no de características, cada ator lidava com sua capacidade de se entregar ao presente e realmente viver o que estava interpretando. Enquanto alguns, como os que interpretam Pictic e Charlotta, personagens esses os mais excêntricos da peça, ainda que propondo uma atuação mais cartunesca e estilizada, traziam consigo a verdade cênica, ou mesmo aqueles que buscaram uma atuação mais próxima do realismo e conseguiam nos fazer acreditar no que faziam, como o ator de Lopaquim, o personagem um comerciante e a atriz Diania, filha mais nova da dona do jardim, outros mostravam nitidamente maiores dificuldades de se encontrarem no presente, base fundamental para a presença e a vida, que serão mais bem explicados ao decorrer desse texto. Na disciplina, os estudantes foram divididos em núcleos de funções específicas, e eu fiquei no de direção. Além desse, havia também o núcleo de atuação, de vídeo, luz e som, de plasticidade e de cenografia. Optei pela direção porque é uma área no teatro pela qual me apaixono cada vez mais, e como minha pesquisa tem a ver com direção de ator e a busca da vida cênica, foi a opção que mais me atraiu. A função de diretor de ator, na verdade, na montagem não estava pré-programada de início. Eu, juntamente com um colega, ajudaríamos principalmente na logística e no planejamento das aulas e ensaios. No entanto, fui aos poucos entrando nessa área, trocando ideias com a nossa diretora sobre o assunto, e posteriormente sugerindo exercícios relacionados ao que chamo de estado de vivência, que acontece quando o ator está totalmente entregue ao presente dentro das circunstâncias propostas pela encenação. Um dos primeiros exercícios que propus, o qual buscava justamente o estado mais puro de vivência, foi um sucesso. A proposta do exercício era que dentro de uma determinada situação, no caso, uma tarde na casa onde se passa a peça, os atores, como personagens, simplesmente vivessem e se relacionassem, sem a preocupação de estarem fazendo uma cena e estarem atuando para alguém. Como o objetivo dessa proposta é justamente que os intérpretes sintam-se livres e, digamos, não atuem, entre aspas, e isso se consegue pela não pressão de ser uma cena, os corpos ganham organicamente uma qualidade viva, não forçada, e esse objetivo foi alcançado. Seguimos então com o exercício de entrevista com os personagens, e os atores trouxeram, inconscientemente acredito, a qualidade viva de real escuta e vivência do presente que haviam adquirido durante o exercício anterior. A questão fundamental, entretanto, é conseguir levar a qualidade de vivência para a cena, e essa é a base e o objetivo de toda a minha pesquisa no campo da atuação. A bem grosso modo, enxergamos de fora o atingir desse estado pelos atores quando assistimos a uma cena e temos a impressão de que aquilo que estamos vendo está acontecendo pela primeira vez, que não foi marcado, mecanizado. É importante ressaltar que a vivência não está ligada diretamente a nenhuma estética ou estilo teatral específicos, como se costuma pressupor. Os atores dos personagens Pictic e Charlotte, como dito no início, não atuavam de maneira realista, por exemplo, estética com a qual a vivência costuma ser associada. Este estado é alcançado pela capacidade do ator de conseguir se entregar ao aqui e agora,
e acreditar nas ações que está realizando, e não realizá-las simplesmente pelo fato de que alguém o mandou realizá-las ou porque ficam legais, ou seja, por meros desejos formais. Nas palavras de Stanislavski, para que isso aconteça, tratem sempre de justificar as atitudes e as ações que se desenvolvem em cena com seus próprios sês e com as circunstâncias propostas. Só nesse tipo de criação poderão satisfazer até o fim seu próprio sentimento de verdade e acreditar na autenticidade de suas vivências. Enquanto alguns têm quase que uma facilidade natural para atingir tal qualidade, outros, seja por dificuldade ou simples ignorância ou resistência, necessitam de certos estímulos e do desenvolvimento de determinadas consciências por caminhos mais racionais. A noção de fazer primeiramente para si e não para os outros é uma grande chave. Costuma-se muito entrar em cena e querer mostrar para o público tudo o que se está fazendo, como se estivesse dizendo: olha, estou fazendo isso, tá bom? E isso mata completamente a vida, pois o ator cai numa espécie de auto-julgamento contínuo e uma preocupação do que os outros vão pensar, que o tira do presente e o força a ficar sempre pensando no que irá fazer em seguida. Cai-se no que costumo chamar de representação, quando tudo é fingido, artificial, mecânico, oposto do estado de vivência. E fazer para si não quer dizer se fechar em si mesmo e esquecer-se de que está contracenando com outros atores, ou, dependendo da proposta, construir necessariamente uma quarta parede. Quer dizer estar no palco e realizar as ações de maneira a deixar-se afetar pelo presente, não entrar em cena com nada programado ou prefixado, a ponto de estar simplesmente copiando ou reproduzindo algo meramente porque assim foi fixado, e somente por isso. Isso se alcança ao, estando em cena, trabalhar sempre com algo concreto, não no sentido de material, mas no de relação com algo que existe, seja esse algo material ou mental, como pensamentos e imagens mentais. A visualização dessas imagens mentais, por exemplo, ao dizer o texto, impede que o ator simplesmente o diga por dizer, e literalmente percebe-se em seus olhos essa diferença. A construção dessas imagens, no entanto, não pode ser aleatória. Tem de estar diretamente ligada ao conteúdo do que está sendo dito. As palavras do texto, como se costuma dizer, são simplesmente a ponta de um iceberg. O que está por baixo delas, o subtexto, composto no caso por essas imagens e o chamado monólogo interior, que explicarei mais adiante, é isso que verdadeiramente importa. Como uma vez disse Stanislavski, se o público quisesse simplesmente saber o texto, ele o leria em casa. As imagens devem ter como base, portanto, esse subtexto. E esse subtexto se alcança a partir de um minucioso trabalho com cada frase do texto, seu significado e compreensão, seja de maneira ativa, a partir de improvisações, por exemplo, seja por um longo trabalho de mesa, ou com ambos. Isso vai de cada proposta. Não basta, no entanto, simplesmente ter suas imagens prontas e mentalizá-las na hora da cena. O ator deve estar disposto a enviá-las a seus ouvintes, seja um parceiro de cena ou público. E isso é possível somente com uma abertura verdadeira da escuta. Stanislavski dizia que enviamos as imagens através, imaginativamente falando, de raios, e que o receptor, assim como quem envia, deve estar disposto a recebê-los. Segundo ele, é a comunicação invisível por meio da irradiação e da irradiação, que, como uma corrente submarina, se move constantemente por baixo das palavras e dos silêncios, e cria uma ligação invisível entre os sujeitos que resulta em uma engrenagem interna. É uma troca constante e ininterrupta, que cria por si uma presença e impede que o ator viaje na maionese. Mesmo o viajar na maionese deve ser concreto, se essa for a proposta. É o personagem ator nas circunstâncias da encenação que viaja na maionese, e nunca o ator indivíduo. Além das imagens mentais, o trabalho sobre o monólogo interior é também de extrema utilidade e importância. Ele consiste na linha de pensamentos internos das personagens, o que elas dizem para si, mas não para os outros. Assim como na vida estamos o tempo todo falando com nós mesmos, mentalmente ou, em alguns casos, em voz alta, o ator, se estiver devidamente concentrado e presente naquele momento de cena, terá também um monólogo interior. Assim como as imagens, ele ajuda na relação do ator com o presente e traz vida ao que diz e às ações que realiza. Um trabalho prévio, fora do horário dos ensaios para a construção desse texto interior, também é de grande valia, assim como exercícios conjuntos com outros atores, como falar em cena os pensamentos em voz alta.
O não fazer para mostrar inclui também não forçar de maneira alguma as emoções. Como afirma Stanislavski, ao tentarmos arrancar à força emoções escondidas e esquivas, estamos cometendo um ato contra a nossa própria natureza, e o resultado inverso do esperado ocorrerá. Não sentiremos nada e cairemos nos mais terríveis clichês. Por acaso escolhemos nos apaixonar, por exemplo? Ou escolhemos ficar tristes ou com raiva? Não. Assim, esquecermos-nos das emoções, ou melhor, não nos preocuparmos com elas em cena, é o melhor caminho. Se tiverem que vir, virão. Se não, melhor não incomodá-las. Mas como então sentir de verdade? Se na rubrica está escrito entre lágrimas, o que fazer? Todo esse trabalho com o subtexto, com a escuta e também com o segundo plano do personagem, que engloba seu passado, suas relações com os outros, seus gostos pessoais, etc., serve justa e unicamente para isso, para que o ator no presente não precise ficar se matando para construir na hora informações que deveriam ter sido trabalhadas antes. Fazer isso, obviamente, tira-o completamente do aqui e do agora e o leva a representar. Todas essas informações, no entanto, não devem ser invocadas e forçadas durante a cena. Se foram bem trabalhadas e assimiladas, sempre partindo de você mesmo como referência, e isso é muito importante, comentarei sobre isso mais adiante, elas se refletirão automaticamente em cena. Percebemos que toda essa relação com coisas concretas acontece também, mas de maneira natural e não forçada na vida real. Nós estamos sempre nos relacionando com algo, a todo momento, seja esse algo exterior a nós mesmos ou interiormente, com nossos próprios pensamentos. A base da vivência é a própria natureza humana, natureza essa que por motivos diversos acabamos por petrificar ao pisarmos no palco. Stanislavski afirma que temos de reaprender a andar, a falar, a escutar, a fazer tudo quando estamos em cena, e por caminhos conscientes e diretos atingirmos nosso inconsciente, porque é nele que estão guardadas todas as nossas verdadeiras emoções e nossa capacidade de contato e afeto direto com o que nos rodeia. Toda e qualquer violência contra a nossa própria natureza, afirmava, só serve para afugentar os verdadeiros sentimentos e sensações. Portanto, o mínimo de imposição direta, faça assim, faça assado, ou pior, sinta isso ou sinta aquilo, durante a montagem de uma cena, é sempre o mais recomendado e essencial. Na montagem do Jardim das Cerejeiras, a necessidade do trabalho com os atores sobre todas essas questões era visível. Percebia-se como alguns deles não tinham a mínima noção de presença e vida. Caía-se muito constantemente a representações forçadas e estereotipadas, clichês e formas prontas que matavam a cena, por motivos já explicados anteriormente, e que na grande maioria das vezes só serviam para fazer rir. Aí se vê a questão do fazer para mostrar. A comédia em Chekhov, ele chamava suas peças de comédia, não está no como as ações são feitas, mas nas próprias situações por ele escritas. Ao forçar de maneira proposital risadas do público por meio de gracinhas e ideias prontas, quando é o ator que está querendo aparecer, seja por um auto-julgamento ou para saciar seu próprio ego, e não o personagem ator que está presente e vivo no aqui e no agora, tudo vira, como diz nossa diretora, teatrinho. Certos atores eram mais abertos a propostas e estímulos do que outros. Enquanto alguns visivelmente lutavam constantemente para melhorar e tentar alcançar o que era sugerido e proposto, o que, diga-se de passagem, é muito gratificante de se ver, outros chegavam a utilizar desculpas absurdas para justificar suas atuações problemáticas. Fica para mim cada vez mais nítido que a questão da vivência é muito pouco conhecida ou compreendida por atores em geral, e como consequência acaba havendo uma certa resistência em relação ao trabalho sobre ela. Afinal, deixar de querer aparecer e se entregar verdadeiramente ao presente é algo que, por nossa própria índole e construção social, já é difícil de se trabalhar. Aqui já entraria em um assunto mais amplo, que é a ética no mundo artístico e do teatro, que fugiria do assunto desse texto, mas é importante notar como tudo, a questão do ego, do entregar-se, da vivência, está conectado. Foi me convencendo também ao decorrer do processo de que a imposição de certos maneirismos ou jeitos de falar e fazer as ações, na grande maioria das vezes, leva o ator a um estado de mera replicação do que foi pedido, uma reprodução mecânica. O desafio, então, era trazer vida a essas dadas imposições. Não podemos esquecer que as próprias falas do texto também são imposições, para que não fossem realizadas somente por realizar,
E uma das maneiras mais viáveis de se alcançar esse objetivo é justificando-as internamente para que se tornem reais e concretas. Essas imposições também incluem tentar reproduzir no palco um personagem ideal que só existe em nossa mente. O ator acaba caindo em uma caricatura desse personagem ideal e deixa de estar entregue naquele momento vivenciando o presente. Como disse bem claramente Stanislavski em uma de suas aulas nos momentos finais de sua vida, o personagem do texto não existe. Portanto, não faz sentido o ator tentar trazê-lo à cena simplesmente por meios externos ou suposições de que ele é assim ou assado. Isso leva, na grande maioria das vezes, a uma atuação vazia e representativa. A maneira mais orgânica e viva de se chegar na personagem, então, seria o ator partir de si mesmo, pensando, por exemplo, por que eu, se estivesse nessas circunstâncias, nesse exato momento, faria ou diria algo assim? Ou, o que eu faria se estivesse nessas circunstâncias nesse exato momento? Ao encontrar justificativas vivas a partir de si mesmo e não inventar porquês ideais, uma fusão entre o intérprete e o personagem do texto acaba consequentemente ocorrendo. Toda a questão da importância de se amar o personagem que se está interpretando é resolvida automática e organicamente, porque o ator, ao se colocar no lugar da personagem, não finge copiar uma pessoa que não existe e passa literalmente a viver. Por acaso amamos nosso dedo, por exemplo? Isso é relevante. Ele faz parte de nós. Stanislavski escreve: atue sempre em sua própria pessoa. Não se pode fugir de si mesmo. Quem renega a si mesmo perde sua base de sustentação. E isso é o mais terrível. O momento em que alguém no palco marca o fim da vivência é o início da atuação exagerada e falsa. A noção, portanto, de que nunca se verá no palco uma Charlotta ou um Lopaquim, assim como estão no texto, porque eles não existem, e sim um filho do ator-atriz com o personagem escrito, é muito importante. E é justamente esse filho que diferencia e torna cada interpretação do mesmo personagem única e verdadeira. Além de ter a possibilidade de aplicar certos conhecimentos que já tinha em relação ao trabalho sobre a vivência e colocá-los à prova, o processo da montagem foi muito compensador para descobrir também novas formas de se trabalhar e os exercícios a se aplicar. A proposta feita por nossa diretora aos atores de que escrevessem todas as circunstâncias e curiosidades possíveis sobre seus personagens, qual a cor favorita, se grita durante o sexo, etc., e que também mantivessem constantemente um diário pessoal destes, são maneiras simples e extremamente produtivas de se trabalhar com a imaginação, e ir entrando aos poucos naquele mundo fictício, colorindo camadas após camadas de subtexto como material concreto a ser utilizado como sustentação para a verdade das atuações. Acreditar no mundo no qual se está atuando é fundamental para que não se caia em uma representação mecânica e sem vida. E exercícios como os acima citados, se séria e regularmente praticados, contribuem imensamente para essa imersão. Por fim, pelo tempo que tivemos para essa montagem, 3 meses e meio, contando que nossa proposta era montar a peça na íntegra, com seus 4 atos e 2 horas e meia de duração, conseguimos afinal um resultado no mínimo impressionante. Nem todos os atores, obviamente, chegaram a um nível adequado de vivência, seja por falta de interesse dos mesmos ou por falta de tempo. Trabalhar satisfatoriamente 12 atores de níveis muito distintos de consciência cênica nesse curto período de tempo era quase impossível. Mas conseguiu-se encontrar um equilíbrio formal entre as interpretações, o que já foi uma conquista grandiosa e valiosíssima. O trabalho sobre a vivência é algo que leva tempo, esforço e dedicação, que engloba o desenvolvimento e o aprimoramento de diversas faculdades psicofísicas, muitas delas descritas nesse texto e muitas outras só realmente compreensíveis pela prática. A noção do ator-criador está em sua base, e sem o desenvolvimento dessa autonomia e autoconsciência, consequências de um árduo e dedicado trabalho do próprio ator sobre si mesmo, a viva presença e a verdade cênica se tornam impossíveis.